Fala galera, eu sou o Tom e hoje eu tô aqui para trazer para vocês atores que já fizeram filmes tanto na Marvel quanto na DC. Mas antes disso, roda a vinheta. Enquanto os fãs seguem dialogando na internet sobre quem tem os melhores super-heróis, a rivalidade entre a Marvel e entre a DC em Hollywood é bem menos sentida. Na verdade, para os atores que encarnam esses personagens, a relação com as editoras é bem mais fisiológica e não são raros os casos em que pessoas aceitam papéis dos dois lados dessa briga imaginária. Assim, o que para o fã mais apaixonado pode ser visto como uma traição ou alguma coisa parecida, para os artistas é apenas mais um papel. E isso rende situações bastante curiosas, seja do herói que é de um lado e vira vilão do outro, ou atores que acabam interpretando versões análogas do mesmo personagem nos dois lados dos quadrinhos. E você sabe o que isso quer dizer? É apenas um detalhe divertido de acompanhar nos bastidores do mundo nerd. E o mais interessante é ver como esses agentes duplos são bem comuns, com dezenas de atores e atrizes transitando entre Marvel e DC aí, enquanto o pessoal segue batendo boca na internet sobre quem é melhor. Foi pensando nisso que eu pesquisei e trouxe para vocês alguns atores que já fizeram personagens na Marvel e na DC. O símbolo de integridade do universo cinematográfico da Marvel já passou por outras franquias antes de empunhar o escudo estrelado e virar o Sentinela da Liberdade. Isso fez com que Chris Evans fosse um velho conhecido dos fãs de quadrinhos antes mesmo de vestir o uniforme do Capitão América pela primeira vez. Em 2010, ele estava no elenco do filme Os Perdedores, que nada mais é do que uma adaptação de um gibi não tão famoso assim da DC. O quadrinho faz parte do selo Vertigo e trazia uma trama não relacionada com super-heróis, mas que ainda assim mantém a rivalidade com a Marvel. E é claro que todos nós sabemos que antes de Capitão América e do filme Os Perdedores, Chris Evans já tinha dado o ar das graças na Marvel como o Tocha Humana no filme Quarteto Fantástico. Apesar de todas as críticas aos filmes em que participou, o Batman de Ben Affleck é uma das melhores coisas do universo cinematográfico estendido da DC, principalmente por causa do seu visual bem próximo dos quadrinhos e de sua personalidade mais amargurada. Só que essa não foi a primeira vez que o Affleck trouxe essa interpretação a um herói. Anos antes de viver o Morcegão, ele foi ninguém menos do que o Demolidor no filme de 2003. Essa versão do personagem não é tão querida assim, mas também tem o seu charme. E um detalhe curioso é que muita gente vê nos dois heróis uma espécie de paralelo, ó. Ambos são personagens mais urbanos, com uma moral muito bem mais definida, e que eles resolvem tudo na base do soco. Tanto que os próprios gibis do Homem Sem Medo já brincaram do fato dele ser um Batman vermelho. Com o péssimo desempenho de Morbius, a internet não perdoou e emplacou logo. Jared Leto é a figura da paz que une Marvel e DC, sendo responsável pelas piores adaptações de cada uma das editoras. E não dá pra negar que a brincadeira até tem um fundo de verdade. A sua entrada pro mundo da Marvel com o filme do Vampiro Vivo não deu muito certo. Da mesma forma que a sua interpretação do Coringa em Esquadrão Suicida e na Liga de Justiça de Zack Snyder também não agradou em nada aos fãs. Muito antes do MCU, DCEU, das próprias redes sociais existirem, já havia um nome conectando a Marvel e a DC: Halle Berry. A atriz é uma das pioneiras das adaptações de quadrinhos modernos, chegando às telonas quando tudo era mato e os filmes dos gibis ainda eram muita raridade. Por isso mesmo, ela ganhou um lugar no coração dos fãs com a tempestade da franquia X-Men, que ela chegou a protagonizar ao lado do Wolverine de Hugh Jackman. E embalado nesse sucesso todo, ela tentou emplacar uma série própria com a Warner da Mulher Gato. Porém, o filme Mulher Gato não chegou nem perto de repetir a popularidade dos mutantes e nunca mais vimos Halle Berry em Gotham. Para vocês terem uma ideia, a interpretação dela como Mulher Gato deu a ela um grande prêmio,
o Framboesa de Ouro, que é o prêmio dedicado aos piores filmes, piores atrizes, piores tudo do ano. A caracterização de Colin Farrell como Pinguim The Batman ficou tão incrível, mas tão incrível, que teve gente que teve dificuldade de reconhecê-lo. E não só pelo visual, mas pelo jeito de falar, até os gestos, que não estava lembrando em nada a sua participação no universo da Marvel. Assim como Ben Affleck, ele é outro nome ligado ao Batman que participou do Demolidor de 2003. No longa, ele foi o vilão mercenário, que trazia não só um visual bem diferente daquele visto nos gibis, como também um jeito todo afetado que divide opiniões até o dia de hoje. Depois de Avatar e Guardiões da Galáxia, é até difícil reconhecer a atriz Zoe Saldanha quando ela não está colorida em frente às telas. Por isso mesmo, quase ninguém lembra que ela também participou de Os Perdedores junto com Chris Evans. No caso, ela viveu a personagem Aisha, uma das protagonistas que se une aos agentes americanos enviados à Bolívia para impedir uma guerra tecnológica. Mais um caso de um ator que ninguém lembra que já esteve numa editora, nesse caso agora na Marvel, é o ator Zachary Levi. A maquiagem o deixou irreconhecível. O Shazam do DCEU participou do MCU como Fandral, um dos deuses amigos de Thor em Asgard. Ele aparece com mais destaque em Thor: O Mundo Sombrio, mas também dá as caras ainda que rapidamente em Thor Ragnarok. E se você não se lembra disso, fica muito tranquilo. O ator ele está loiro, magro e com uma barbicha. É realmente difícil relacioná-lo com seu alter ego da outra, né? Da DC, no caso o Shazam do raio, né? Que lá já aparece mais a cara dele, né? A questão da cara. Elevado ao posto de anti-herói mais queridinho do cinema de super-heróis, Tom Hardy estava infernizando outro herói antes de ser possuído pelo ritmo ragatanga. Quer dizer, ser possuído pelo simbionte e se tornar o Venom. Isso porque ele foi o vilão Bane em Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, em que ele simplesmente arrebenta a coluna do Homem-Morcego e acaba sitiando Gotham inteira. Na época, a sua interpretação do personagem sofreu muitas críticas, seja pela dicção não muito favorável, ou pelo roteiro do longa que não colaborou nada para criar a ameaça que o vilão exigia. Pelo menos há uma curiosidade conectando os dois. A toxina que o Bane usa para manter a sua força se chama... exatamente, Venom. E ficamos por aqui com mais um vídeo. Se por acaso você lembra de algum ator, de alguma atriz que viveu um personagem tanto na DC quanto na Marvel, deixe aí nos comentários. Quem sabe eu não faço uma parte 2, hein? E se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha com geral. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nada. Valeu, galera!